Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para quem quiser assistir em qualquer horário. Eu estou aqui agora com uma convidada muito especial ali do Rio Grande do Sul, a nossa ex-reitora Cláudia Schidek. Espero que eu tenha falado o nome dela certo. Certíssimo, José. Ela aceitou participar aí, gentilmente, do nosso projeto Compartilhando Saberes, né? Que é essa iniciativa que a gente tem de compartilhar experiências das pessoas que fizeram aí acontecer na rede, que fizeram a história e que vem fazendo ainda a história da educação profissional, aí consolidando como uma das grandes, né, iniciativas e alternativas para a juventude brasileira. Recentemente eu assisti a algumas apresentações, algumas lives, onde a professora Cláudia estava em evidência, ali coordenando, ajudando na coordenação, e ela vai falar um pouquinho mais. Hoje eu gostaria, Cláudia, que você primeiro se apresentasse e contasse para nós, assim, como é ser mulher e gestora nos institutos federais, para começar a nossa conversa. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, como tu falaste, né, Josué, porque as pessoas vão assistir esse programa, não se sabe em que horário, em que turno. Quero dizer que é um prazer para mim estar aqui. Eu acho muito importante que a gente possa resgatar esse início, né, dos institutos federais e contar um pouco como foi essa história, porque hoje, já passado 12 anos, quando as pessoas muitas vezes entram nos institutos, elas talvez algumas delas acreditem que essa história ela aconteceu assim, do nada. E não é assim do nada, isso foi fruto de muito trabalho, muita dedicação, muita luta, muita coisa que ocorreu, enfim, no dia a dia, no cotidiano dessas instituições, e que eu tive o privilégio de poder participar. Então, muito obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui podendo compartilhar um pouco com vocês dessa história. Bom, a minha trajetória, ela é um pouco... assim, eu acho que ela se diferencia um pouco da trajetória tradicional, né, dos diretores e dos reitores, porque eu entrei na Rede Federal em 1997 como professora de português e inglês no antigo Cefet de Bento Gonçalves. Eu já era professora de instituições particulares, de instituições públicas, sempre menos do Estado. Eu já tinha trabalhado no município, já tinha trabalhado na iniciativa privada há muitos anos, sempre lidando com o ensino médio. E entrei no Cefet por concurso em 97 e fui me dedicando ali, sempre trabalhando em 3 instituições. Eu me lembro que tinha épocas que eu tinha 60 horas, né, em sala de aula em 3 ou 4 instituições, mais um mestrado. Então, eu sempre fui uma pessoa super dinâmica, assim. E claro, né, numa instituição federal, a gente entra com aquele monte de ideias e de coisas, e fui me destacando num papel de liderança. Não conseguia ficar quieta, sempre tinha uma ideia para dar, sempre tinha uma crítica para fazer, sempre podia dizer assim, mas pode ser feito assim. E aí, em 2007, quando a gente ainda participei do processo de transformação da antiga escola agrotécnica, porque quando eu entrei ainda era agrotécnica, para lecionar no único curso superior de viticultura e enologia que tinha na Serra Gaúcha, era o único curso federal que nós tínhamos na região em 97. Então era um curso muito disputado, eram 10, 15 pessoas por vaga, vinha gente de Caxias, de todos os lugares para fazer, porque era gratuito, né, para fazer o curso. E aí, em 2007, as pessoas começavam, já vinham dizer, não, Cláudia, tu tem que te candidatar à direção, quando em 2003, né, o presidente, final de 2003, o presidente Lula mudou a legislação e passou a permitir que a gente elegesse os nossos diretores. Na primeira eleição eu concorri como diretora de ensino, na chapa como diretora de ensino, mas nós perdemos. A partir dali a gente continuou trabalhando e tal, mas as pessoas diziam, Cláudia, tu tem que te candidatar à diretora, Cláudia, tu tem que te candidatar à diretora. E em 2007 eu tive o privilégio de disputar a eleição na instituição, ganhar a direção do Cefet Bento Gonçalves, e ser a primeira mulher a ser eleita para a direção, e também a primeira da área de formação geral, né, o que é uma coisa que é um pouco diferente, porque normalmente os nossos colegas diretores e reitores, eles vêm da área de formação técnica, né, ou são engenheiros, ou são técnicos mesmo, enfim, e acabam chegando a cargos mais altos. Eu não tinha tido nenhum cargo de direção,
então eu não tinha participado, não fui diretora administrativa, não fui diretora de ensino. Quando eu assumi a direção do Cefet, eu fui direto da sala de aula praticamente para a direção do Cefet. E a primeira reunião que eu fui participar era a reunião, foi em Pernambuco, eu ainda não tinha nem tomado posse, o diretor me encaminhou, foi o primeiro fórum de discussão dos institutos federais. Então eu já peguei essa discussão, assim, né, com o bonde andando, estava começando, mas já tinha acúmulo de discussão anterior. E claro, né, veja bem, na época, éramos eu e a professora Consuelo, que a Consuelo era diretora do Cefet de Florianópolis, tinha a Aurina, que era diretora do Cefet da Bahia, e a Maria da Glória, que era diretora do Cefet Ouro Preto, se eu não me engano, na época. Acho que era Ouro Preto, tá? Acho que era isso. Então, assim, nós éramos as 4 mulheres só. Algumas com um final de... A Maria da Glória estava terminando o mandato, né? E ficamos... Enfim, éramos muito poucas mulheres. Muito poucas mulheres. É um desafio enorme assumir esse processo. Por quê? Porque a nossa rede, talvez hoje eu não tenho esses números, esses dados, mas eu me lembro que na época 88% dos nossos docentes eram homens. Então é um cenário absolutamente masculino. E aí a gente eu entrei, né, assim, sem saber direito o que era um orçamento público, sem saber direito como é que se geria uma instituição, nunca tinha passado por um cargo de gestão, e esse desafio foi um desafio assim, que eu disse, bom, eu vou ter que aprender, vou ter que ler muito, vou ter que estudar, vou ter que me apropriar, vou ter que me cercar de pessoas que entendam muito de algumas áreas para eu poder tomar decisões, porque em última análise, a direção geral é isso, tu ter que tomar, tu pode até compartilhar com os conselhos, com outros colegiados, mas a decisão é tua, né, em última análise, é o teu CPF que está lá. E esse foi um momento de muito aprendizado do Josué, assim, eu confesso que eu fico, assim, às vezes até emocionada em ver como eu cresci como profissional e como pessoa a partir daquele momento. E tinha aquelas ideias meio ingênuas, assim, a minha vida de militância, ela é uma vida de militância política, não só pela educação, mas também partidária. Passei por sindicatos, passei por diretórios acadêmicos estudantis, e a gente vem com uma visão um pouco, às vezes até ingênua, né, de que num cargo de gestão a gente pode fazer muitas coisas. E a questão é que a legislação impede a gente de fazer muitas coisas. Então a gente tem que pensar, discutir novas ideias para se adequar à legislação, mas também proporcionar aquilo que a gente acredita que seja melhor para a instituição. Então, assim, sempre foi um desafio muito grande ser mulher nesse meio, né? Não é sempre que a gente é respeitado, a gente muitas vezes é escolhido para ser secretária, né? Porque as pessoas acham que pelo fato de tu ser professora de português e ser mulher, então o teu papel é o papel de secretária, então tu fica lá no cantinho fazendo, muitas vezes fiz atas, né? As pessoas olharam, Cláudia faz a ata. Então, logo quando eu assumi, me lembro, isso foi em julho, eu assumi em julho, em setembro nós tivemos uma reunião do antigo CONCEFET, que é o Conselho dos Diretores do Cefet, e eu fui escolhida para ser tesoureira, éramos 3, mas na realidade o que nós tínhamos ainda numa gestão muito pouco profissional na época, hoje nós já temos sede própria, temos pessoas que atuam nesse sentido, na área de comunicação, na área de internacionalização. Hoje o corpo técnico-administrativo que atua no CONIF é muito profissional. Então, assim, nós tivemos aí, eu era escolhida para fazer a ata. Então, isso foi um processo de construção que me permitiu também me consolidar enquanto liderança junto aos meus colegas. Eu vou parar, porque daí eu vou te permitir outras perguntas, tá? Porque senão eu vou falar aqui eternamente, eu sou uma pessoa muito falante, tu sabe disso, né? Uma coisa que é para levar meia hora vai levar 2, 3 horas, eu falaria aqui a vida inteira sobre esse assunto. Com certeza, Cláudia, a gente adora essa história toda, né? Eu não me canso de ouvi-los e ouvi-las, né? Realmente, quando eu te conheci, a professora Consuelo, eu trabalhei, então, durante 4 anos com a professora Consuelo, que foi também presidente do CONIF, e também estava sempre com vocês, ela falava muito de vocês, porque eram vocês 4 contra o mundo, mais ou menos assim. Era isso, né? Aí.
Então, a gente estava na gestão feminina, né? Então sempre teve esse respeito muito grande pela capacidade e liderança das mulheres, e foi através de uma das reuniões que a professora Consuelo me levou lá para Brasília que eu a conheci, né? Naquele momento realmente de efervescência, de transformação, e onde todo mundo estava meio perdido, né? E eu lembro que eu tive que ir lá para Brasília também para fazer discussão do decreto 6905 e do projeto de lei também, que havia um debate. Não foi uma imposição, houve um debate e a gente pôde participar. Isso que foi interessante, né? E você, obviamente, liderou esse processo aí no Rio Grande do Sul, na sua instituição, né? Porque vocês são fruto, parece que, da Agrotécnica de Sertão, o Cefet Bento, o CTI Mário Alcate e a Escola Técnica Federal do Rio Grande do Sul, não é isso? Que está ligada à Federal, à Universidade Federal, né? Então, a URGS, né? Então, obviamente, de 4 instituições, hoje, o quê? Talvez seja mais de 20, né? A instituição deve ter mais de 20 hoje, pelo que eu lembro. Eu acho que nós estamos com 17 campos hoje. 17 ainda. Não, porque então não mudou o número em relação a 2019, quando foi a última vez que eu consultei. Perfeito. Mas, de qualquer forma, tu vê assim, que é um grande processo, né? A gente pegou essa efervescência toda, né? E, da tua gestão, vejo que você foi meio meteórica a gestão, né? Porque você já saiu de sala de aula para a gestão, contrariando aquilo que prega o manual, que é importante se preparar para os cargos e tal, né? Mas cada um tem uma trajetória, né? E não tem essa de certo ou errado. O que é necessário é assumir o desafio do presente, né? Você entrou bem na discussão de institutos federais e pôde fazer sua contribuição para que o Rio Grande do Sul, por exemplo, tem 3 institutos, né? É fruto um pouco do papel do professor Eliezer, e vocês, como liderança, tua, do Brode, né? E da Carla também, né? Do próprio Caio, né? Que é o professor Carlos Alberto também, que trabalhou essa questão aí no Rio Grande do Sul. Mas eu te pergunto, depois de passado já um tempo que você saiu do cargo, hoje você deve ver o seu trabalho com uma perspectiva diferente do que naquela época, porque a gente amadurece, analisa outros cenários, outras perspectivas, e você, pelo seu inglês, obviamente você também participou de muitos eventos aí de internacionalização, eu acompanhei alguns deles, enquanto estava aí nos cargos. Eu pergunto para você, qual o seu grande legado à frente do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Cláudia, na sua opinião hoje, mais experiente, assim, e distante um pouco desse período? Então, Jesué, sabe que eu acho que é bem importante a gente falar sobre isso, até porque eu vou te sugerir, tá? A gente precisa escrever um livro sobre os bastidores. Porque, assim, tem muita história, eu sempre falei isso para o Zé Costa, para o Paulo, né, para pessoas que conviveram mais perto, para o Dênio. Assim, nós temos muita história para contar. E muitas vezes as pessoas, na gestão, a gente tem coisas que a gente trabalha no bastidor e os colegas, quando vêm, a situação já chegou lá pronta, né, para decisão, para discussão, para decisão. Mas tem muita coisa que aconteceu ali, né, nos telefonemas para Brasília, nos e-mails, nas reuniões, enfim. Então, quando eu olho para esse legado, eu acho que a questão toda é a seguinte: nós aqui no Rio Grande do Sul, nós tínhamos um quadro bastante, talvez, complexo para administrar. Por quê? Porque o processo, veja bem, eu vou começar ali pelo processo de junção da escola, né? Então, assim, nós tínhamos uma escola agrícola, né, uma agrotécnica em Sertão, que é no interior, então ela não é uma escola urbana, ela tem ainda internato, tem alojamento, essas coisas todas. Nós tínhamos um Cefet recém-transformado, então que ainda não tinha muito bem se apropriado dessa sua função de Cefet, da oferta de cursos superiores, com quadros bastante reduzidos, mas que eram as 2 autarquias, eram autarquias, que tinham autonomia financeira e pedagógica. Tínhamos uma escola, basicamente uma escola de cursos de técnicos subsequentes em Porto Alegre, que era o caso da Escola de Comércio vinculada à Universidade Federal, cujo patrimônio, patrimônio físico, né, era vinculado ao da universidade, e cuja orçamento era vinculado ao da universidade. Então a universidade recebia e repassava esse orçamento, aquilo que ela achava que devia, né, para a escola, mas que não tinha autonomia sequer para fazer um processo de pregão ou de licitação. Né, não sabia nem como fazer isso, nem contratação, mandava lá para a administração da universidade, e isso era feito pela universidade. E nós tínhamos uma escola também vinculada à universidade, em Rio Grande, mas cuja relação com a reitoria era um pouco diferenciada.
já tinham mais autonomia do que a escola de Porto Alegre. E ainda tínhamos uma outra situação, que era uma escola criada por lei, mas que não existia no papel, que era a Escola Técnica de Canoas, né? E nós tínhamos que sentar e administrar tudo isso. E veja, começa pela incorporação de Rio Grande. Eu me lembro que o nosso projeto, no primeiro momento, não pedia Rio Grande. Não era um projeto que incorporava Rio Grande. E eu fui chamada pelo então reitor, João Cousin, da FURG, para discutir essa incorporação da escola Mário Quati ao projeto do Instituto Federal. Me lembro que disse para ele, eu disse, mas professor, Rio Grande é no extremo sul, né? Não está na nossa base geográfica, a nossa base geográfica é mais próxima de Porto Alegre, Serra e tal. E ele me disse assim, mas vocês têm um campus em Osório, não tem? Que é litoral norte. Eu digo, temos. Pois então, ele disse assim, vamos fazer a ligação do litoral norte com o litoral sul. Vocês vêm pelo litoral sul. Se não vêm pela região de abrangência de vocês vêm pela atuação do litoral. Assim como Sapucaia está na região metropolitana e pertence ao IFSU. Então, vejam, nós tínhamos aí todo um cenário completamente diferente e que exigiu da nossa parte, e não falo só minha, tá, Josué, mas de toda a equipe que liderou esse processo, muita negociação, sentar, discutir, estabelecer os parâmetros, estruturar conselho. Então, diferente de uma instituição que já tinha uma cultura institucional arraigada, que entendia processos, né, mais processos democráticos e tal, a nossa exigiu negociação, exigiu compreensão do papel de cada escola, né, e de como a gente não iria permitir que essas escolas perdessem a sua autonomia, pelo menos a sua autonomia pedagógica, já que o Cefet e a escola agrotécnica perderiam, num primeiro momento, a autonomia financeira, né, porque eles deixariam de fazer os seus próprios pregões para o seu próprio processo licitatório de contratação de professores para se incluir num outro projeto maior. Então, esse trabalho foi sendo construído, de trabalhar também uma autonomia financeira dentro da regulamentação, dentro do que a lei permitia, criar os CNPJs individuais, criar uma autonomia, uma delegação de funções para os diretores gerais. Então, tudo isso, todo esse arcabouço, ele foi sendo construído. Então, um dos grandes legados, eu acho que é essa questão de negociação, de liderança, e isso também se repercute para as outras instituições, porque a partir do momento que as outras instituições olhavam para o IFRS e diziam assim, eles estão sendo conduzidos por uma mulher que é da área de formação geral, que não é da área de formação técnica, que está fazendo está tendo um grande papel de liderança, que está negociando. Isso também permitiu às outras instituições olharem para o papel feminino de uma forma diferenciada. Logo em seguida, a Carla ganha a eleição para o Cefet, para o Instituto Federal Farroupilha, e nós também já tivemos mulheres disputando no IFSU, né? Eu acredito que muito em breve nós teremos uma mulher à frente da reitoria do IFSU também. Então, eu acho que essa é a primeira questão, assim, o grande legado é esse, quer dizer, a gente trabalhou muito para tentar construir coletivamente toda essa estrutura do Instituto Federal. A partir dali, surgiram os novos desafios, quer dizer, a construção de campos, a incorporação desses campos a essa estrutura, né, novos desafios que eram impostos a cada dia pelo MEC, quer dizer, a abertura de novos cursos, atendimento de outras demandas, e assim isso foi se constituindo. Tanto que nós saímos, veja, olha o crescimento, a gente saiu num primeiro momento lá, quando a gente era 4 escolas praticamente em funcionamento e uma na lei, nós saímos de 5 mil alunos para mais de 20 mil alunos hoje. Saímos de 5 campos para 17 construídos, né? Nós tínhamos 5 estruturas físicas, hoje nós temos 17. Nós tínhamos, na época, não mais do que, eu acredito, 120 professores, hoje são 1.000 professores, e assim, os técnicos administrativos, então todo o processo de concursar, todo o processo de também adquirir esse know-how de fazer essa estrutura, de construir e tentar trabalhar de uma forma mais inovadora, de sair um pouco do foco daquilo que a gente tinha tradicionalmente nas universidades.
Eu acho que por aí, eu olho para esse trabalho e digo assim, meu Deus do céu, como é que a gente conseguiu? E aí eu quero repercutir a fala do Eliezer, que ele sempre diz, né, que talvez se eu soubesse, não é uma fala minha, né, mas é uma fala dele, talvez se eu soubesse que era impossível, eu não teria tentado. E a gente transformou o que era impossível numa coisa possível. Foi muito complicado para todos nós, porque e tem uma coisa que eu acho importante, talvez poucas pessoas saibam, mas eu já falei isso várias vezes em outros eventos. Quando eu tomei posse no Cefet, o Cefet Bento Gonçalves era o penúltimo Cefet do país. Nós só perdíamos para o Cefet Mato Grosso em número de alunos, em orçamento, em número de técnicos. E fizemos uma posse simbólica, o Eliezer veio na nossa instituição, e no discurso do Eliezer ele disse assim, pois o Cefet é o penúltimo Cefet do país em número de alunos. E aquilo, sabe, aquilo mexeu com os nossos brios, aquilo mexeu com nós, ele nos desafiou a superar as nossas barreiras, e deu muita gana, sabe, dá muita raiva, porque ninguém gosta, né, não, quer dizer assim, não é raiva do Eliezer, mas é raiva do momento que a gente passava, dizer, raiva no sentido, na raiva boa, aquela raiva que te desafia, dizer assim, não, mas eu quero mudar esse quadro. Então, acho que esse cenário, né, de ter que me desafiar, de desafiar a equipe, e de dizer, nós temos que mudar esse cenário, e incorporar isso na cultura institucional do Instituto. Bom, claro, obviamente, aí, esse é o primeiro, né, um grande legado, sem sombra de dúvida. E tem também a questão da internacionalização, como tu bem colocaste. Essa semana eu recebi a notícia de que pela terceira vez o Instituto Federal está, né, o único Instituto Federal do Brasil está listado num dos rankings internacionais entre as 1.500 melhores universidades do mundo. Isso é fruto do quê? Né? Isso é fruto de uma instituição que ainda muito devagar, muito lentamente, mas incorporou a necessidade de sair dos seus muros, de produzir textos em inglês, de enviar alunos para o exterior para participar de eventos internacionais, de mandar alunos para o exterior, de ter projetos ainda pequenos, volto a dizer, não é tudo que a gente gostaria, mas de projetos de mobilidade internacional para professores e para alunos, né, de colocar os seus profissionais numa vitrine internacional, ainda pouco, mas já reconhecido, e isso é muito importante. Por quê? Porque ter os institutos federais internacionalmente vinculados a algum ranking que seja, não que eu concorde com rankings, mas eu acho que é uma vitrine, coloca a gente num patamar diferenciado. As pessoas começam a olhar e dizer assim, Instituto Federal, o que será que é isso? Para tu ter uma ideia, e eu vou encerrar já, para depois te permitir outras perguntas também, eu tive num congresso, há 2 anos atrás, em 2019, apresentando uma parte da minha tese de doutorado, e lá que a minha orientadora da Universidade de Toronto insistiu muito para que eu fosse me apresentar, e lá na fila, nós estávamos nos servindo, almoçando e tal, e ela me apresentou para alguém que eu não me lembro se era da Austrália, mas eu acho que ele era da Austrália. E aí ela disse, a Cláudia é do Brasil, é dos institutos federais, né, daquela instituição dos institutos federais. Aí eu disse, pois é, as instituições que oferecem, não sei o quê. Ele disse, não, eu conheço os institutos federais, eu tenho acompanhado a trajetória dos institutos federais no Brasil, a gente sabe que é uma inovação. E aí eu quero dizer que eu fiquei muito feliz com aquilo, embora nós ainda tenhamos muito pouca produção internacional que fale sobre os institutos federais. Então eu acho que essa é uma provocação que eu me faço, é um dos desafios que eu me faço a tentar superar. Acho que tem muita coisa, Josué, assim, realmente eu te digo que o legado é grande. Além dos inúmeros cursos, para tu ter pontuar assim, nós tínhamos 2 cursos superiores na região em 2008, quando o Cefet se transformou em instituto. Um tecnólogo em viticultura e enologia, que já tinha uma tradição, e um tecnólogo em alimentos, tá? Que era o segundo curso recém-aberto em 2007, então tinha uma turma. Hoje, com a abertura de novos campos, só o campus Bento Gonçalves tem 10 cursos superiores, entre licenciaturas, agronomia, outros tecnólogos,
Farroupilha tem 2 engenharias, mais um tecnólogo, são 3 cursos superiores. Caxias, idem, tem licenciatura também, formação de docentes. Então, veja, nós saímos de um contingente de, no máximo, 200 alunos para curso superior federal, gratuito, que os alunos podem ter, para mais, com certeza, muito próximo de 20 cursos superiores. Sem contar o mestrado na área de engenharia que Caxias, Farroupilha e Feliz oferecem na área de engenharia de materiais. Então, eu acho que isso é um ganho para uma região que é uma das regiões mais industrializadas do estado, que não tinha educação federal. Aí a gente olha para Ibirubá, por exemplo, e olha para o litoral norte, Osório, que não tinham nada, também eram vácuos na área da educação federal, né, que hoje conseguem ofertar ensino técnico integrado, que hoje conseguem fazer cursos de extensão, oferecer Mulheres 1000, oferecer cultura, oferecer esporte, oferecer a educação pública gratuita de qualidade. Isso me deixa muito feliz. Não tem nada melhor para um professor do que abrir escolas, e principalmente escolas que tenham qualidade na educação. Meu Deus, Cláudia, sabe que a gente poderia te ouvir por horas, porque você gosta de falar e eu gosto de ouvir as histórias também, então juntamos tudo aí. Com certeza, futuramente, haverá espaço para a gente trabalhar essas histórias. Eu gosto de escrever, você sabe disso. Hoje a juventude, o pessoal tem outro formato, eu acredito que esse formato em vídeo ele possa até ter uma contribuição, porque tem hoje dezenas e dezenas de entrevistas do Eliezer, e todos os protagonistas daquele período no YouTube, basta garimpar. Eu acho que o que falta para a gente ali como ex-leitores é produzir um portal específico para isso, para que isso não fique espalhado. Você falou também ali dessa produção, me lembrou o mestrado profissional, né, da Rede Federal, que estão surgindo centenas de trabalhos falando sobre a rede, algo que é inédito, antigamente não tinha isso. Falavam da rede, a universidade, não a rede falando da rede. É diferente eu questionando você sobre a rede do que alguém, às vezes, que vem com os seus preconceitos. Porque a universidade via um certo preconceito em relação aos institutos, porque é uma questão de espaço, né, e de tradição. Tanto que você falou bem, a gente sair aí de poucos cursos superiores, e hoje tem 20, mas sem abandonar o curso técnico, que foi essa a grande conquista e que me fez apostar nos institutos federais. A manutenção do curso técnico também, que isso foi a base da nossa Constituição. Aí você falou, por exemplo, enologia. Só para você ver a importância disso, aí eu vou te fazer uma pergunta nesse assunto. Tem um filho de um amigo meu lá de São José dos Campos que está vindo fazer enologia em Urupema, pelo SISU. Como as nossas instituições estão atraindo pessoas, estão polarizando, né, as pessoas. Isso realmente, assim, deve dar um orgulho muito grande para você e para todos aqueles que fizeram a construção. Os mais jovens, muitas vezes, entram na instituição sem diferença de institutos. Então, muitas vezes, pensam que é uma pequena universidade, não tem nada a ver. Só que demora um tempo para essas pessoas aprenderem, e a gente precisa explicar que nem sempre foi assim, né? Que, na verdade, isso é um processo de construção. Teve atores, teve desafios, e teve que trabalhar muito para isso. Aí eu te pergunto, você está aí numa região que é o Vale dos Vinhedos, né? Eu fui em Bento Gonçalves, no Reditec, e me lembro que a gente visitou ali o Vale dos Vinhedos, tal, visitamos a Aurora, eu acho que é uma grande empresa da região ali, e fizemos degustação, tal. E eu pergunto, qual o papel do Instituto Federal do Rio Grande do Sul para o desenvolvimento do Vale dos Vinhedos hoje? Então, o papel é fundamental, né, Josué? Porque, veja bem, a escola começou em 1959, surgiu, né, através de uma demanda da comunidade que entendia que precisava qualificar as suas vinícolas, que na época também eram pequenas vinícolas cooperativas, né? Nós tínhamos cooperativas ainda pequenas na época, não eram cooperativas grandes. E aí o que acontece, né? Em 59 começa o curso, né? Ele vai evoluindo junto com a instituição. Então, no momento ele inicia, se eu não me engano, ainda com o apoio da antiga FERV, que era a Fundação Educacional da Região dos Vinhedos, então uma instituição comunitária. Logo depois, eu acho que até pela dificuldade de manutenção, numa sala de aula, né, pela dificuldade de manutenção, ela acaba sendo talvez incorporada como uma escola federal, pelo governo federal, e ela vai evoluindo, até que
chega um determinado momento que as vinícolas chegam à conclusão de que nós precisamos melhorar e qualificar essa mão de obra da região. E aí se abre, então, o tecnólogo, surge a ideia de construir um tecnólogo. Em 95, o tecnólogo é aberto pela primeira vez. Tudo ainda muito incipiente, né? Não se tinha muita noção de como isso ia funcionar. E esse curso superior, ele é o responsável pela transformação da escola agrotécnica em Cefet. Eu me lembro que, num determinado momento, conversando com alguns colegas que estavam ainda, que estavam no governo federal, eles disseram o seguinte: o Cefet Bento Gonçalves é talvez a grande vitrine daquilo que nós entendemos que é a transformação de uma cadeia produtiva pela inserção de um curso de qualificação, de formação profissional. Porque ela era a partir do momento que tu vai formando quadros, quer seja em técnico, quer seja em tecnólogo, tu vai tendo uma transformação, porque ali na estrutura curricular, na base, na discussão com o dia a dia, os alunos começam a ter contato com o quê? Não basta só tu saber de uva e do processo da enologia, que é um processo químico. Tu precisa investir em máquinas, tu precisa investir em marketing, tu precisa conhecer a cadeia produtiva, e isso vai se repercutindo até a ideia de que a gente precisa ter outras coisas para agregar valor a esse produto. E a denominação geográfica, que foi uma luta da região, né, também não é a validação, mas o reconhecimento da profissão de enólogo, que acontece ali em 2007 também, 2007 isso tudo ajuda o Vale dos Vinhedos a se potencializar como uma região única no Brasil. E eu me lembro que eu conversava com vários amigos, inclusive do Nordeste, que trabalhavam na área de construção de cursos de enologia. Eu dizia assim: por que Bento Gonçalves foi bem sucedido nisso? Porque nós aliamos ali a questão da qualificação profissional com a vivência nas vinícolas e nas cantinas da região, e agora a gente está agregando uma coisa que é fundamental e que o mundo todo já tem, né? Nós estamos melhorando isso, já melhorou substancialmente, que é a questão da gastronomia. É o que está caindo de maduro para nós aqui agora, e eu acho que é o que falta para a gente melhorar, é uma qualificação mais consistente nessa área. Claro, isso não é fácil, isso demanda recursos humanos, né? Mas 90%, eu te diria que 90% dos meninos e meninas que atendem nas vinícolas, que são responsáveis pela enologia das cantinas aqui da região, são formados pelo Cefet, pelo antigo Cefet ou pelo Campus Bento Gonçalves do Instituto Federal. E isso é um reconhecimento de que nós estamos fazendo, que tem que realmente... Tanto que, assim, o campus conseguiu agora, com a ajuda da Unicamp também, que também tem um curso nessa área, se eu não me engano, com a ajuda da Embrapa. Eu não sei se a URGS está envolvida, mas a gente conseguiu aprovar o ano passado o primeiro mestrado profissional, se eu não me engano, em viticultura e enologia do Brasil. Então, a escola continua seguindo essa tendência, não é uma coisa fácil de tu conseguir manter, né, num campus que cresceu tanto como o de Bento, porque isso exige também trabalho, dedicação e tudo isso, mas eu tenho muita esperança de que a escola consiga se manter nessa linha, né, que o campus consiga se manter nessa linha. Então, professora Cláudia, falando agora então aí na área de desenvolvimento regional, né, que você acabou de mostrar ali a importância aí do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, o desenvolvimento do Vale dos Vinhedos, né, que é uma área, que é um case de sucesso, estudado no mundo todo, inclusive reconhecido, né, como uma área bem desenvolvida. Eu gostaria de perguntar para você assim: a gente saiu então de uma época de expansão, de valorização da educação profissional, e entramos hoje, parece que no período das trevas, né, onde a gente tem que enfrentar um mar revolto. Como é que você vê esse momento e como você acha que a gente vai superar esse momento, Cláudia? Então, Josué, realmente é um momento de desgoverno para a educação como um todo no país, né? Não é só os institutos federais que sofrem. Eu acho que a educação básica sofre muito, e o ensino superior tem sofrido muito, principalmente as universidades, porque ainda
ainda estão a reboque de algumas legislações antigas no que diz respeito à eleição dos seus reitores, né, a diminuição dos recursos orçamentários. As pessoas acham que a universidade pública e os institutos federais têm obrigação de cumprir o seu papel sem dinheiro. Ponto. O governo acha isso hoje, quer dizer, então vamos manter, além de dizer que a gente é parasita, né, que os professores são parasitas, que os professores não trabalham, que essas coisas todas, que a gente sabe que não é assim, né, a gente tem, vejam, os institutos federais têm bolsas para alunos, não só de assistência para eles se manterem na instituição, mas também bolsa de pesquisa, bolsa de extensão, bolsa de ensino, tem também atividades de pesquisa que os alunos fazem, tudo isso demanda luz, demanda envolvimento da comunidade, demanda participação, não basta só a gente fazer, a gente tem que também divulgar isso, então isso envolve recurso para mandar aluno para congresso, para conferência, para não sei o quê. E aí, assim, com os recursos, o que a gente tem hoje de orçamento, eu vou falar esse específico nesse momento sobre isso, depois eu vou abordar outros pontos que eu acho que são importantes, para a gente manter as nossas instituições funcionando, não basta só tu ter um grupo de professores altamente qualificados, que eu sei que eles vão se envolver bem e vão cumprir bem o seu papel. A gente precisa de recurso para manter tudo isso. E com o orçamento que a gente tem previsto para esse ano, é o orçamento nominal que nós tínhamos em 2012, se eu não estou equivocado. Então, assim, como é que nós vamos manter com o que aumentou de luz? Não tem como, é impossível. As escolas vão, se nós tivermos que voltar hoje às atividades presenciais, nós não conseguiremos, os institutos federais não conseguirão manter as suas escolas, seus campos funcionando até agosto. Tenho certeza disso. Muito antes que isso, o recurso vai acabar, né? Então, esse é o grande desafio, é colocar aí para a comunidade, como é que eu vou dizer assim, a necessidade que nós temos de recurso para manter todas as vitórias e as conquistas que os institutos federais no Brasil inteiro tiveram, tá? Como é que a gente faz isso? Bom, nós vamos ter que brigar, vamos ter que chegar lá em Brasília, nos impor. Eu acho que os institutos federais têm que se impor e impor aquilo que fazem, né, a qualidade daquilo que fazem para o governo federal. É um processo de negociação, é um processo de disputa de projeto, porque esse governo que está aí não acredita no nosso projeto, ele acredita, o que ele vem com uma visão atrasada de educação profissional, de separação do ensino técnico do ensino médio. Eles vêm com uma concepção que existe em muitos países. É interessante porque eu acompanho muito a discussão da educação profissional no mundo todo, né? Eu tenho esse privilégio de poder, eu tive o privilégio de poder fazer esses 6 meses de doutorado sanduíche na Universidade de Toronto e poder ter uma outra visão do que se discute em termos de educação profissional no mundo todo. E isso vai justamente ao encontro daquilo que tu falava, a rede falando dela mesma. Nós não temos isso ainda. Os nossos doutorados que nos permitem estabelecer teses e os nossos mestrados que nos permitem pesquisar, fazer dissertações sobre a rede federal, eles não, com toda a boa vontade, eu quero dizer que eu fiz na Unicinos um programa assim, de doutorado maravilhoso que me permitiu avançar nessa questão, mas ainda com pouco material sobre os institutos federais e sobre o que se discute sobre educação profissional no mundo, porque majoritariamente essa literatura é em inglês, então a gente precisa avançar nessa questão também. Mas eu tive esse privilégio, e aí o que eu vejo, assim, Josué, é que a gente tem que fazer com que essa visão de educação profissional, o mundo, era isso que eu queria, agora resgatei o pensamento, o mundo inteiro, né, pensa em modelos para superar essa dualidade da educação profissional de um lado, a educação geral do outro, e a universidade e o ensino superior. O mundo discute isso, tanto que nós temos universidades e colleges e community colleges discutindo isso, olhando para o modelo brasileiro. Mas como é que vocês estão fazendo isso? Porque ontem mesmo eu fiz uma reunião com a Alemanha, nós estamos trabalhando numa linha de pesquisa com a Alemanha, que teve uma amiga minha lá do Canadá, que era doutoranda, está na Alemanha, nós estamos desenvolvendo uma pesquisa. O que o cara lá disse? Olha, o modelo de vocês tem muito a nos ensinar, nós temos que superar algumas coisas na Alemanha, o nosso modelo não é perfeito. Então, nós podemos olhar e as pessoas podem dizer, pô, que legal, né?
está sendo feito isso no Brasil, quem sabe a gente também importa, que a gente traz algumas ideias desse modelo. Bom, e o modelo que o país tem hoje de educação profissional é um modelo atrasado, é um modelo que está se tentando superar no mundo, dessa segmentação de cursos apenas meramente técnicos do fazer. Eles querem entender, a minha orientadora lá no Canadá tem vários artigos que ela diz assim, não basta só a questão do fazer, das competências técnicas, é preciso que esses alunos da educação profissional tenham conhecimento também, que eles tenham noções de conhecimento básico, de matemática, de física, de português, de história, eles têm que ter a compreensão geral para poder ter as ferramentas necessárias para poder fazer alguma transformação no local onde eles moram. Tá? Então, eu acho que o primeiro grande desafio é orçamentário, o segundo grande desafio é a gente trazer para a discussão que esse modelo que o governo tem hoje de educação profissional é um modelo atrasado, né? Nós não podemos permitir nenhum retrocesso nisso, né? Dessa segmentação, dessa diferenciação entre ensino técnico e ensino médio, ou seja, essa integração. O terceiro grande desafio que eu acho que a gente tem é justamente a formação dos nossos professores. Eu, esses dias, conversando com um amigo meu que está defendendo a sua dissertação de mestrado hoje, auxiliando e discutindo com ele alguns pontos da dissertação dele, e isso vale, ele está estudando o caso do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, na formação continuada para professores. O terceiro grande desafio é essa formação específica para a educação profissional, que nós não temos. Nós não temos formação pedagógica específica para os institutos federais. Veja, né, uma das conclusões é que ele chega, e eu posso falar porque ele está defendendo até a dissertação hoje à tarde, a gente observa para as estruturas curriculares da formação continuada que os institutos federais, o Instituto Federal do Rio Grande do Sul oferece, não tem nada sobre os institutos federais. Nada. Nenhuma disciplina. Os textos, né, que poderiam estar sendo trabalhados e contando um pouco dessa evolução histórica, então, não existem. Então, veja, nós estamos oferecendo uma formação continuada, mesmo que ela seja só para educação básica, que não é o caso desses cursos, ela também inclui educação profissional, não contempla a modalidade da educação profissional no Brasil. Não contempla, não tem textos, e olha que nós temos brilhantes teóricos dentro da rede federal, o professor Dante Moura, né, a professora Cássia Kinzer, eu acho que que também trabalha com os institutos federais, a professora Lucília Machado, a Marise Ramos, a Ciavata. Nós temos muita gente que tem pesquisado e que tem trabalhado sobre isso. Não tem textos sobre os institutos federais. Então, veja que nós precisamos também, na nossa formação, trabalhar muito esses conceitos para que os professores que ingressaram e que agora estão ingressando, eu acho que talvez essa tenha sido uma falha, a gente não conseguiu desenvolver um processo de incorporação desses professores a essa discussão. Eles precisam entender, Jesué, o que são os institutos federais, porque depois que a educação profissional entra, que os institutos federais entram no sangue da gente, eu sempre digo que a gente fica viciada. As pessoas se apaixonam pela proposta, porque ela é uma proposta realmente maravilhosa de transformação de mundo. Ela permite isso, né, que as pessoas voltem para suas comunidades e transformem o seu entorno ali. Eles vêm com uma outra visão. É uma coisa impressionante como isso muda a vida das comunidades onde esses alunos estão inseridos. Então, a gente precisa olhar para essa questão também, a formação dos nossos docentes e técnicos, né, que eu acho que vem sendo, já melhorou muito com o ingresso do mestrado, né, em educação profissional, é um grande avanço, mas mesmo assim, a gente tem ações pontuais nas comunidades que precisam ser feitas, em termos de especialização. A gente precisa contagiar aquele professor do ensino médio ou aquele professor da formação inicial para que ele lá na sua sala traga a concepção do Instituto Federal, para que aquele aluno, quando ele vai para o ensino médio, ele possa saber, eu poderia, ao invés de me inscrever numa escola normal, né, uma regular, de ensino médio regular, que eu pudesse me inscrever no Instituto Federal, porque a proposta do Instituto Federal não é a mesma que esse novo ensino médio trouxe, que é completamente diferente. Não é uma proposta de integração. A nossa é uma proposta de formação geral, integrada, enfim. Então,
Eu acho que tem a questão, obviamente, da formação dos docentes, a questão orçamentária, a questão que eu falei, foram 3, a questão de incentivar essas pesquisas, né, sobre a rede, e assim, tem muita coisa por ser feita. E eu acho que uma coisa também que seria importante, seria a gente olhar para as nossas instituições e discutir com as nossas comunidades o que nós podemos fazer de inovação. E aí entra, sem sombra de dúvida, a questão Covid, né, a questão pandemia, que eu acho que ainda não foi atacada por nós como ela deveria ser. Eu acho que nós poderíamos ter utilizado esse momento da pandemia para discutir procedimentos pedagógicos, para discutir como é que nós vamos enfrentar, como é que nós vamos nos inserir nesse mundo tecnológico, porque as nossas aulas ainda são muito tradicionais. Nós temos essa dificuldade, porque os nossos professores são ainda cartesianos. Então, eu acho que a gente ainda não soube aproveitar direito essa oportunidade para poder fazer essa transição. Porque a gente discutia semana passada nesse fórum, né, a gente vem discutindo algumas questões que são importantes para os institutos federais. O ano passado tivemos aí uma formação de quase 10 encontros virtuais, discutindo questão de EAD, questão de formação de professores, questão de internacionalização, questão de identidade única dos institutos federais. Agora recomeçamos, a semana passada fizemos um encontro para discutir justamente essa questão da educação à distância, do ensino híbrido, do uso das tecnologias. Para tu ter uma ideia, Josué, já vou encerrar, tá? Porque eu sei que o nosso tempo já deve estar estouradésimo, né? Mas para tu ter uma ideia, eu estava lendo a semana passada alguns artigos sobre a Alemanha, de algumas experiências tecnológicas na Alemanha. Na educação profissional, justamente para essa pesquisa que a gente está desenvolvendo. Impressionante, né, como eles já estão lá na frente, e aí eu olho para essas experiências, por exemplo, o uso da tecnologia como ferramenta pedagógica, por exemplo, né, em escolas de educação profissional, e eles dizem assim, olha, tem muita forma visual, de vídeo, de fotos, de figuras, que a gente poderia usar, mas os professores não sabem como usar também. Então, não basta tu ter só o recurso tecnológico, tu tem que saber como utilizar isso na prática. E aí os autores dizem assim, olha, não basta tu ter a figura ou o vídeo, tu tem que fazer os alunos refletirem sobre aquela prática. Então, o que faz a diferença do uso da tecnologia é a reflexão sobre utilizando o meio tecnológico, né, sobre aquilo. Então, o professor Dilvo, semana passada, Dilvo Ristoff, dizia isso, nós temos que aproveitar, nós temos que ser proativos, discutir isso, não basta negar, como é que eu vou te dizer, muitas vezes os nossos professores e técnicos negam a questão da tecnologia. Ela não serve para nós. Não, ela serve se a gente se apropriar dela, se a gente discutir, estabelecer procedimentos pedagógicos para melhorar a nossa formação pedagógica, né, o nosso fazer pedagógico. Então, eu acho que a gente tem que superar isso, assim, superar esse modelo, em alguns momentos, um modelo que tende a se escorar nas universidades, buscar inovações que nos permitam essa diferenciação, porque nós não somos universidades federais, nós somos diferentes. Então, a gente precisa consolidar essa identidade. Então, eu acho que um pouco é isso, assim, são muitos, né, poderia aqui ficar citando outros, mas eu acho que são muitos. Professora Cláudia, não importa, a gente vai dividir em 2 partes, a primeira que eu vou conseguir dividir em 2 partes, porque as outras a gente conseguiu fazer no tempo menor, mas você avisou bem no início, né, que realmente adora, né, a se comunicar, eu também gosto também de perguntar, então tá tudo certo, tá bom? Eu só tenho a agradecer. Fica aqui já de antemão, então, essa sugestão que você me fez de tentar escrever mais a história. Eu vou continuar esse projeto compartilhando saberes, gravando entrevistas com várias personalidades, pessoas que fizeram a diferença, né? Então tem já uma série já agendadas. Eu quero muito conversar com a professora Aurina, a professora Conselho já está pré-agendado também. Eu conversei já com algumas pessoas do grupo de ex-reitores ali, falei com outros, e já faço uma proposta para você me ajudar ali no grupo de ex-reitores, que é a constituição de um portal chamado Instituto Federal dos Brasileiros. Muito legal, Josué, que bom. É isso aí. Tudo que a gente produzir de tese, pesquisa, doutorado, TCC,
especialização, vídeo, tudo que a gente conseguir produzir sobre a rede num único portal, que a gente pudesse colocar isso lá. A gente pode organizar como grupo de ex-reitores uma atividade como essa, para que as pessoas, quando forem fazer uma pesquisa, inclusive, quando eu fui fazer doutorado, foi sobre o papel dos novos campos da rede federal no desenvolvimento local, no desenvolvimento regional. Então, eu tive muita dificuldade para achar. Como você bem disse, né, as coisas estão muito espalhadas. Então, eu queria colocar num portal único todas essas grandes discussões, né, para que a gente realmente, alguém for fazer pesquisa, porque facilita ao pesquisador, que seja um local que a gente organize como grupo de ex-dirigentes também. Até porque eu acho que o grupo de ex-dirigentes tem um papel muito mais relevante do que pode estar fazendo, né, por conta de toda essa experiência toda, que não pode ser jogada fora, né? Eu acho que isso aí tudo tem que ser compartilhado, é o que você fez aí brilhantemente hoje, tá? Então, quero te agradecer muito e te deixo aí mais uns 2, 3 minutos para você fazer as suas considerações finais, tá bom? Muito obrigado desde já. 2, 3 minutos, pedir 2, 3 minutos para uma pessoa que fala pelos cotovelos como eu pedi quase impossível, mas eu prometo que eu vou tentar, tá, Josué? Então, eu queria muito agradecer, José, eu gosto muito de falar sobre isso, e como eu te disse, tem muita história atrás dos bastidores, né? Como é que esse projeto foi aprovado, eu me lembro bem da história, eu estava em Brasília e tal, não vou contar aqui, mas quem sabe eu deixo aqui um gostinho de quero mais, para depois a gente poder conversar sobre outras questões, e acho que é muito importante isso, Josué, tu tá pensando num portal onde a gente pudesse colocar ali fotos, experiências, porque existe uma questão que é fundamental nessa questão da formação dos institutos. Como a gente teve muito trabalho, mas muito, a gente trabalhava, olha, eu vou dizer que era quase 24 horas por dia, viajando, fazendo bate-volta, ia a Brasília, ia de manhã, eu saía daqui, a Consuelo provavelmente vai reportar isso também, saía daqui às 4 da manhã para pegar o avião às 6, para ir para Brasília, chegar lá às 9h30 da manhã, passava o dia inteiro lá em reunião, tentando mediar uma série de coisas, pegava o avião das 8 da noite para chegar em Porto Alegre às 10h30, para alguém me pegar, me trazer para casa, e eu chegava em casa às vezes 00:30, 1 da manhã, ou seja, quase 24 horas em pé, né, para poder dar um pouco mais de dinamicidade e acelerar alguns processos. Eu acho que existe uma coisa que é muito importante, e eu queria reforçar isso nas minhas considerações finais, que é a memória dos institutos federais. Se nós não fizermos isso agora, se nós não registrarmos a memória dessas pessoas que estiveram no início da gestão, se nós não registrarmos essas histórias dos bastidores, se nós não registrarmos a nossa luta, que não foi pouca, as pessoas dizem, o governo era mais fácil, dava dinheiro. Sim, o governo dava dinheiro, mas a gente precisava estar lá negociando, a gente precisava estar lá propondo, a gente precisava estar lá fazendo inúmeras reuniões. Então, a gente precisa resgatar. Se a gente não fizer esse resgate memorial, né, daquilo que a gente fez ao longo desses 12 anos do Instituto Federal, lá na frente nós vamos perder essa história. Como provavelmente muitos Cefetes e muitas agrotécnicas perderam, porque não sistematizaram essa memória. E aí os gestores vão morrendo, né? Os alunos vão morrendo, os professores vão também morrendo, e a gente vai esquecendo de registrar, e aí quando a gente se dá por conta, a gente diz, tá, mas e aí? Onde é que foi parar essa história? Bom, foi-se. Então, eu acho que é muito importante isso, registrar essa história, mostrar como é que foi feito, conversar com as pessoas, para que a gente tenha um portal, né, um local onde a gente possa, em algum momento, os pesquisadores futuros, quando a gente não estiver mais aqui, olhar e dizer assim, olha lá, começou lá, né? Foi uma luta, não foi uma coisa que caiu do céu, foi uma coisa muito, muito dura, foram momentos muito tensos. Só para dizer hoje, só para encerrar, me lembro que quando nós estávamos votando, o Congresso estava finalizando a votação, eu estive em Brasília, depois um outro dia conto mais detalhes, mas tive que conversar com o Renato Casagrande, que era na época senador e hoje é governador do Espírito Santo. Na época a gente foi lá, e eu estive lá conversando com ele, pedindo, pelo amor de Deus, aprove o projeto dos institutos federais, precisamos logo disso. Isso foi em final de dezembro de 2008. E hoje eu olho para ele, né, lá no governando o Espírito Santo, e o presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo é um ex-reitor do Instituto Federal.
Então, para tu ver que a gente, o Cláudio, né, que também foi reitor do Instituto Federal do Ceará, hoje também está numa posição de destaque lá no Ceará. Então, a gente precisa resgatar essas histórias, porque muitos dos nossos reitores, dos nossos gestores, pró-reitores e tudo, tiveram uma inserção muito importante na construção, um papel muito importante na construção dos institutos federais. E se a gente não fizer isso, nós não teremos história no futuro. Então é muito importante registrar. Obrigada, desculpe se eu falei demais. Muito obrigado. Com certeza, os nossos ouvintes aí, né, vão gostar muito de ouvi-la, tá bom? Fique bem, fique com saúde. Espero aí que você tenha aí uma longa jornada ainda de trabalho aí à frente, aí promovendo e divulgando essas histórias e promovendo a própria educação, como é o que você vem fazendo na tua trajetória até então. Muito obrigado, fique bem, viu? Obrigada, querido. Vacina para todos já e muita saúde para todos. Tchau, tchau.